Deus. Capítulo 9 da carta aos Hebreus. Domingo à noite nós começamos neste capítulo 9. Vamos ver as divisões deste 9º capítulo, que tem 28 versículos. E o título que nós damos a esse capítulo é, repita, Novo Sacrifício. O capítulo 8 foi Nova Aliança. Esse capítulo agora, Novo Sacrifício. Glória a Deus. E nós vamos dar as boas-vindas ao Douglas e à Verônica, que voltaram, né? Parece que ficaram longe de um tempão, né? E hoje estão de volta. Sejam bem-vindos, queridos, em nome do Senhor Jesus. Amém? O novo sacrifício, aqui foi o sacrifício de Cristo, que veio substituir os vários sacrifícios de animais oferecidos na antiga aliança. Sacrifícios aqueles que jamais teriam sido suficientes para a obra da redenção. A obra da redenção, como vimos domingo à noite, é muito mais cara, é caríssima do que a morte de todos os animais que pudessem existir. Se matassem todos os cordeiros da humanidade, não seria suficiente. Mas a morte de um só cordeiro, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi o novo, perfeito sacrifício. No Antigo Testamento tinham que ficar matando cordeiros o tempo inteiro. No Novo Testamento bastou a morte de Jesus. Sacrifício perfeito, completo, eterno para nossa salvação. É dentro desse tema que o 9º capítulo trabalha, declarando elementos aí das duas alianças. Ele começa com uma introdução nos 10 primeiros versículos, trazendo alguns elementos da primeira aliança, que é o que nós vamos ver essa noite. E sábado à noite nós vamos ver o desenvolvimento do capítulo, que é a maior parte dele, do versículo 11 ao versículo 28, tratando de elementos da segunda aliança. Nós pertencemos à segunda aliança. A primeira aliança foi provisória, por isso ela já passou, não existe mais. Nós estamos agora na aliança eterna, que é a aliança de Jesus Cristo, baseada no seu sacrifício e no seu preciosíssimo sangue. Por isso, quando Jesus instituiu a ceia, na hora do cálice, ele mandou dizer: este é o sangue da nova e eterna aliança que Deus instituiu para conosco em Cristo Jesus. Glória a Deus. O sangue de Jesus representa o seu sacrifício, tá? Não é uma frase mágica, né? Tinha um tempo atrás aí que os crentes viviam dizendo assim, até porque uma novela pagã usurpou o nome de Jesus, e uma atriz dessa novela pagã, anos atrás, costumava dizer: sangue de Jesus tem poder. Aí daqui a pouco estava um monte de crente aí dizendo: sangue de Jesus tem poder. E falava alguma coisa para alguém: irmão, sangue de Jesus tem poder. E se tornou assim apenas uma frase feita, falada. O sangue de Jesus realmente tem poder para redimir os eleitos de Deus, para comprar, para pagar o altíssimo preço da salvação dos eleitos de Deus. Aleluia. Esse é o poder do sangue de Cristo Jesus. Não é sangue de Jesus tem poder aí sobre qualquer coisinha que está falando por aí afora, não. Ainda bem que hoje já diminuiu mais isso, mas hoje tem outras besteiras que o povo fala por aí. Muito bem, nós vamos nos concentrar nessa introdução aí, ó. Essa introdução do 9º capítulo, cujo título aí é Primeira Aliança. Então abra aí em Hebreus capítulo 9 e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10.
Hebreus 9, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Vamos ler juntos? Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Glória a Deus. Nestes 10 versículos, o autor de Hebreus resumiu alguns elementos constantes da antiga aliança, especialmente do culto da antiga aliança, como eles realizavam aquele culto. Em primeiro lugar, aquele culto foi o culto da antiga aliança. Ele foi revelado a Moisés no Monte Sinai. Foi no Monte Sinai que Deus passou para eles todos os elementos. Olha o que Deus fez. Vejam comigo na história. Deus primeiro chamou Abraão, tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus, onde hoje é o Golfo Pérsico. Ali era a terra natal de Abraão, quando ele chamava ainda Abrão. Deus o chamou de lá, Gênesis 12, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus trouxe Abraão para a terra de Canaã e fez com que ele peregrinasse com essa terra, sobre toda essa terra, com seu rebanho, com seu gado, com a sua esposa Sarai. E quando ambos já eram muito velhos, e Sarai, que depois cujo seu nome ficou Sara, era estéril, Deus fez um milagre e ela teve um filho cujo nome é Isaque. Isaque casou-se com Rebeca e teve filhos gêmeos, Esaú e Jacó. O eleito de Deus era Jacó, Esaú não. Em Jacó estava a linhagem messiânica, estava Cristo Jesus. Este Jacó, quando cresceu,
se casou e teve 12 filhos, as 12 tribos do povo de Israel. Esses 12 filhos, a história desses patriarcas toda aconteceu na terra de Canaã, peregrinando por aquela terra. Depois que ele teve esses 12 filhos, ele foi para o Egito. José, um dos filhos dele, foi na frente naquela situação que nós já conhecemos e lemos no livro de Gênesis. Jacó então desceu para o Egito com seus 12 filhos, aliás 11 filhos, porque um deles já estava no Egito, que era José. E Faraó deu a eles uma cidade onde eles pudessem se estabelecer ali no Egito, e naquela cidade eles se multiplicaram durante um período longo de mais de 4 séculos. 430 anos se multiplicaram no Egito. Nessa época nasceu Moisés. Deus chamou Moisés e disse: agora vai lá no Faraó e manda ele deixar o meu povo ir para o deserto, porque eles vão me prestar culto no deserto. Então vocês conhecem toda essa história, a história mais contada da Escritura, o êxodo, a saída do povo do Egito, a travessia do Mar Vermelho, como atravessaram o Mar Vermelho, e depois que atravessaram o Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se fechou, matando todo o exército do faraó, o povo então se dirigiu para o Monte Sinai, que é o mesmo Monte Horebe, onde Moisés tinha visto primeiro uma planta queimando e não se consumindo, a sarça que ardia e não se consumia, porque era uma manifestação de Deus falando com Moisés e dizendo: vai buscar o meu povo e traz ele aqui para esse monte. Quando o povo chegou naquele mesmo monte, não tinha uma planta, uma sarça ardendo. O monte inteiro estava ardendo com fogo do céu, porque a glória de Deus desceu sobre todo o Monte Sinai. E Deus mandou a Moisés: manda o povo acampar aí, e manda Arão tomar conta do povo, e você sobe aqui, porque nesses dias que você ficar aqui sobre o monte, eu vou te sustentar e eu vou te ensinar tudo o que esse povo aí precisa aprender, antes de eu levá-los aqui pelo deserto, até chegar de novo na terra de Canaã, que eu prometi aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó, e aquela terra será então a terra de Israel e não mais a terra de Canaã. Moisés subiu no monte e ficou lá 40 dias. Durante 40 dias, Deus revelou para ele 2 coisas. Uma ele revelou completa, outra ele começou apenas a revelar. O que Deus revelou completamente? Ele revelou a lei. A lei foi completamente revelada, e a lei de Deus foi resumida em 10 mandamentos que Deus mesmo escreveu nas 2 tábuas de pedra que ele mandou Moisés confeccionar. Depois de ensinar a Moisés a lei, Deus começou a ensinar outra coisa: o culto. Como ele queria que aquele povo o cultuasse. E quando ele começou a ensinar o culto, houve um problema. Passou os 40 dias, olha só, nesses 40 dias, olha o milagre, Moisés não comeu nada, não bebeu água, não bebeu nada, não dormiu nada. Foram 40 dias em que a glória de Deus sustentou a vida de Moisés, porque Deus tinha muitas coisas que falar com ele e não podia perder nenhum minuto desses 40 dias. Foi mais do que um jejum de 40 dias, como Jesus fez no deserto. Ele não dormiu, não comeu, não bebeu. Como o ser humano pode aguentar isso? Não pode.
Acontece que a glória de Deus agiu no corpo de Moisés para suprir a ele, para que ele não precisasse dormir, para supri-lo, para ele não necessitar de água e nem de comida, para ele ficar ouvindo atentamente a voz de Deus o tempo todo, naquilo que Deus estava revelando para ele. Quando passou aqueles 40 dias, o povo lá embaixo perdeu a paciência e pressionaram Arão, irmão de Moisés, e disseram para Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque esse Moisés aí que nos tirou do Egito, não sabemos o que foi feito dele. O povo achou que ele tinha morrido lá em cima da montanha. E Arão caiu na tentação do povo para fazer a vontade do povo. Pastor não foi instituído para fazer a vontade do povo. Pastor foi instituído para ensinar a palavra de Deus ao povo, e não para fazer a vontade do povo. E o povo tem que renunciar à sua vontade e se submeter à vontade de Deus. Porque se a vontade do povo for feita, a igreja se enche de idolatria. As igrejas já estão cheias de idolatria, porque pastores querem fazer a vontade do povo, para que eles não saiam para outras igrejas onde tem as coisinhas que eles queriam, e não a palavra de Deus. Pastor não obedece à vontade do povo. Pastor obedece à vontade de Deus e ensina para o povo a palavra de Deus. E quem é povo de Deus tem que renunciar à sua vontade e submeter-se à vontade de Deus, que é a sua santificação. Está bem claro, irmãos? Arão pecou. Arão se submeteu à vontade do povo e acabou fazendo um bezerro de ouro. E o povo começou a cultuar, fazer um culto àquele bezerro de ouro que saiu ali do ouro que eles doaram, as pulseiras, os brincos de ouro que eles ofertaram para aquele culto profano. Deus mandou Moisés descer do monte e chamar a atenção deles. Moisés desceu, quando viu aquela cena do povo fazendo festa ao redor da imagem de um bezerro de ouro. Moisés, irado, quebrou as 2 tábuas de pedra, porque aquela quebra das primeiras 2 tábuas de pedra representa que aquele é um povo que quebranta a aliança com Deus, um povo que quebranta a lei de Deus, um povo infiel à palavra de Deus. E Moisés pregou para eles, e Deus da montanha saiu fogo da glória de Deus, que matou milhares deles no deserto. Milhares morreram por causa da idolatria. Os outros ficaram apavorados de medo e foi destruído aquela imagem do bezerro de ouro, e Moisés subiu de novo a montanha com 2 novas tábuas de pedra que ele fez de novo. E Moisés passou mais 40 dias, como havia passado os primeiros 40 dias. Então, no total, Moisés ficou 80 dias em cima do Monte Sinai, sem comer, sem beber, sem dormir, sustentado, alimentado pela glória de Deus. Nessa segunda etapa de 40 dias, o povo ficou quietinho, cada um na sua tenda no arraial, na congregação. Ninguém fez mais bezerro de ouro. Ficaram apavorados, ficaram com medo. Às vezes Deus quer que a gente tenha medo. Quem não tem vergonha na cara precisa aprender a ter medo. O que Deus mais quer é que nós o obedeçamos por amor. Mas se não tem amor, então tenha medo. Quem não ama a Deus, tenha medo. Por isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Glória a Deus, amados. E nesses últimos 40 dias, Deus escreveu de novo nas 2 tábuas de pedra as 10
os 10 mandamentos que representam o resumo de toda a lei, e Deus revelou o culto, como aquele povo, naquela primeira aliança, deveria cultuá-lo na congregação. E Deus então revelou a Moisés o tabernáculo que ele devia construir, e que é mais ou menos resumido aqui nesse Hebreus 9, de 1 a 10 que nós lemos, e que nós vamos ver nessa figura também que eu coloquei aqui. Vamos ver hoje nesse slide. O tabernáculo, com as medidas que Deus revelou a Moisés, ele tinha 3 partes, 3 cômodos nesse tabernáculo. O primeiro cômodo, esse de cá, mais próximo de mim, do lado de cá, onde está escrito átrio. O cômodo do meio é o santo lugar, chamado de santo, e o cômodo mais profundo, mais de dentro, mais interior, o santo dos santos. O culto deveria ser celebrado da seguinte maneira: ninguém pode se apresentar diante de Deus, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado é abominável aos olhos de Deus, e quando o pecador se apresenta diante de Deus, o que Deus quer fazer com ele? Matá-lo, fulminá-lo. Viu? Tem gente que prega por aí: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Errado. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. O pecador chegar diante de Deus, Deus quer matá-lo. O salário do pecado é a morte. Deus quer matar o pecador. Por que odiar o pecado e não odiar o pecador? Quem é que está cometendo o pecado? O pecador. Sem o pecador, o pecado existiria? Então que negócio é de Deus odiar o pecado e amar o pecador? O pecado existe porque o pecador pecou? A ira de Deus se levanta contra todos os homens. Leia isso comigo em Romanos 1:18. Abra aí por gentileza. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Leiam vocês. Entenderam? A ira de Deus se revela da onde? Do céu. Contra toda impiedade e perversão dos homens. Se revela contra esses homens ímpios e perversos. Se revela contra os pecadores. O pecador, ele não pode apresentar um culto a Deus, não. Porque se o pecador vier apresentar um culto a Deus, Deus o fulmina, Deus o mata, Deus o destrói, porque o salário do pecado é a morte. Por isso, Deus ensinou como nós podemos cultuá-lo. E se não for do jeito de Deus, de outro jeito ele não aceita culto nenhum. Culto não tem elementos inventados pelo homem. Culto tem elementos estabelecidos por Deus. Porque se não for desse jeito, ele mata. Os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, vieram apresentar um culto diferente para Deus. Um fogo estranho. Deus matou os 2.
porque Deus não pediu aquilo. Culto é com coisas que Deus estabeleceu, que Deus mandou, que Deus determinou. Para que o povo se achegasse a Deus e não fosse morto, e eles já viram como são mortos, eles viram como no episódio do bezerro de ouro, a ira de Deus matou milhares deles. Eles tiveram que sepultar os corpos de milhares ali no deserto, perto do Monte Sinai, por causa do bezerro de ouro. Então, o tabernáculo devia ser montado no deserto. O primeiro lugar foi ali, perto do Monte Sinai. O povo deveria ficar do lado de fora. O povo não entra no tabernáculo. O povo fica fora do tabernáculo. O povo traz ao sacerdote o cordeiro, o animal que deve ser sacrificado. Por quê? Esse animal será sacrificado no lugar do povo. Se apresentar a Deus sem o cordeiro, eles vão servir de cordeiro. Se apresentar a Deus sem o sacrifício, eles vão servir de sacrifício. Se vier cultuar a Deus de mãos limpas, morre. Tem que mandar na frente o cordeiro. Tem que fazer primeiro a oferta do cordeiro. Tem que oferecer o animal que será sacrificado primeiro. Fora do átrio, aqui, fora dessa primeira porta, o sacerdote recebe o animal que o povo doou, que o povo ofertou, põe a mão na cabeça desse animal vivo e fura ele, o mata, ele é morto fora do tabernáculo. O animal é morto fora do tabernáculo. Quando o animal é morto fora do tabernáculo, o salário do pecado é a morte. Aí a glória de Deus não vai matar o povo, porque o animal foi morto. Foi morto no lugar do povo. Foi morto pelo povo. Foi morto substituindo o povo. Ele está morrendo, aquele bicho está morrendo em consequência do pecado de todo aquele povo que está lá fora. O sacerdote sacrifica esse animal. Esse animal ele é levado ali para dentro do átrio e apresentado primeiro naquele altar que está bem ali no meio, que se chama, como está embaixo, altar dos holocaustos. Naquele altar ele é estripado, tira o redenho, o fígado, o estômago, o coração, a barrigada do animal é tirada e queimada em cima desse altar. A parte que pode comer a carne boa para se comer é dividida para os sacerdotes, os levitas sacerdotes. Essa vai ser a carne deles, o churrasco deles, o almoço deles. E o sangue, todo o sangue desse animal será levado mais lá para dentro do tabernáculo. Aqui, enquanto no altar do holocausto o sacrifício está sendo queimado, o interior está sendo queimado e o corpo já foi todo cortado, o sangue é levado lá para dentro. O altar do holocausto, primeiro, é por onde passa o cordeiro. O sangue dele é levado lá para dentro, para o segundo pavimento ali, o segundo cômodo que é chamado de santo, o santo lugar. Ali no santo lugar, o sacerdote faz uma celebração, onde ele come dos pães que está nessa mesa aqui do canto. Onde está escrito Hebreus, nós lemos Hebreus 9:2, vamos ler de novo, o 9:2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, lá em cima está o candeeiro, e a mesa do lado de cá, e a mesa, e sobre a mesa, e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Leia só o versículo 2.
Esse lugar, ele era iluminado por aquele candelabro que está lá, chamado em hebraico menorá, o candeeiro, está mais ou menos desenhado ali, claro que não é daquele jeito. E do lado de cá, a mesa, sobre essa mesa, os pães que os sacerdotes levitas reuniam-se ali ao redor e comiam desse pão. Representa o pão da aliança, exposição dos pães, os pães da aliança. Antigamente, toda a aliança que era feita, ela era simbolizada pelo pão. As pessoas que faziam uma aliança, elas, para confirmar a sua aliança, elas comiam juntas um pão. Partiam um pão e comiam esse pão juntos. Por isso nós temos isso ainda hoje permanente na nossa ceia. Ok? Depois os sacerdotes que comeram dos pães da preposição, aqui, da proposição, sentados aqui nessa mesa, ao redor dessa mesa, entre eles está o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, o sumo sacerdote, com o sangue do cordeiro morto aqui fora, atravessa aquela portinha onde eu coloquei ali uma cortina branca. Aquela cortina branca é o véu. Atravessa o véu e entra no lugar mais santo, o Santo dos Santos. O que tem no Santo dos Santos? Hebreus 9, tá? Hebreus 9, de 3 a 5. Hebreus 9, de 3 a 5. Leiam comigo. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Muito bem, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, uma vez por ano, esse negócio do sacerdote entrar uma vez por ano, está no versículo 7. Olha o versículo 7. Mas no segundo, o segundo que é lá, ele está contando o primeiro santo e o segundo santo dos santos. No segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Repitam, número 7. Muito bem. Lá dentro do Santo dos Santos, assim que atravessa o véu, a primeira coisa que o sumo sacerdote encontra é um altar de ouro para o incenso. Aquele altar lá dentro, logo depois do véu branco, logo depois da cortina, é o altar do incenso. Aquele altar tem brasas acesas, preparadas, acesas dentro dele, para que o sumo sacerdote derrame em cima dessas brasas as pedrinhas de incenso, e a brasa consome as pedrinhas de incenso, e o Santo dos Santos fica cheio da fumaça do incenso. Quando o Santo dos Santos está cheio da fumaça do incenso, o sumo sacerdote atravessa do lado do altar do incenso e chega onde está a arca da aliança, do outro lado. Os querubins feitos ali por ordem de Deus, a urna que é a arca da aliança embaixo, e em cima da arca, assim, apenas uma tábua chamada de propiciatório. Naquele propiciatório, o sumo sacerdote
derrama o sangue do cordeiro que ele trazia, ele derrama sobre o propiciatório. Na hora que ele derrama o sangue sobre o propiciatório, nessa hora, Deus recebe o culto do povo lá fora. Aí o povo pode louvar a Deus, o povo pode cantar a Deus, o povo pode adorar a Deus, e o sumo sacerdote sai de lá de dentro e prega para o povo a palavra de Deus. Era assim que deveria ser o culto na antiga aliança. Sem derramamento de sangue no propiciatório, o povo não pode cultuar a Deus lá fora, senão Deus os mata. Mas quando Deus vê o sangue derramado sobre o propiciatório, então ele perdoa o povo lá fora, e o povo pode então louvar a Deus, cultuar a Deus lá do lado de fora. Estes são os elementos do culto na primeira aliança. Esse tabernáculo aqui, ele era montável e desmontável. Ele era um tabernáculo móvel, que caminhou com eles pelo deserto durante os 40 anos da jornada deles pelo deserto. E onde eles paravam, o tabernáculo era montado. Quando eles viajavam de novo, levantavam o acampamento, o tabernáculo era desmontado, sempre pelos levitas, e levado até o próximo acampamento. No próximo acampamento, eles montavam de novo o tabernáculo. Quando eles atravessaram o Rio Jordão, Moisés já havia morrido, quem era o pastor deles naquela época era Josué. Atravessaram o Rio Jordão, você lê no livro de Josué, e ocuparam a terra de Canaã, conquistaram a terra de Canaã, que passou a chamar-se a terra de Israel. Esse tabernáculo ficou sempre montado, ele não foi mais desmontado. Ele foi montado em Jerusalém. Em Jerusalém, esse tabernáculo ficou montado. E ali em Jerusalém o povo vinha celebrar. Vinham celebrar o culto no tabernáculo, e sempre que vinham celebrar o culto no tabernáculo, acontecia toda essa cerimônia que eu falei para vocês. E a cerimônia mais importante, que era uma vez por ano, era na Páscoa. Na Páscoa, que era no 14 de abril, 14 do mês de Aviv, chamava-se mês de Aviv. O mês de abril, para nós, é o 4º mês do ano. Para Israel, no calendário judaico, é o 1º mês do ano. O 1º mês do ano judaico é o mês de abril, o nosso abril. No dia 14 desse mês, que antigamente chamava mês de Aviv, depois eles mudaram, hoje se chama o mês de Nissan. Ao dia 14 do mês de Nissan, era o dia marcado em que o sumo sacerdote tinha que entrar lá no tabernáculo, lá no Santo dos Santos, e derramar o sangue lá dentro, lá em cima da Arca da Aliança, em cima do propiciatório. Isso aconteceu em Jerusalém o tempo todo, até que chegou a época em que o povo pediu um rei. Na época de Samuel, Deus concedeu que eles tivessem um rei. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, e Davi teve um desejo, o desejo de construir um templo para Deus. Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Se Deus quisesse que fosse feito um templo, ele teria falado isso para Moisés lá no Monte Sinai. Mas para Moisés no Monte Sinai, ele mandou apenas fazer uma arca. Mas Deus concedeu o pedido de Davi de fazer um templo. Mas quem deveria fazer esse templo seria o seu filho Salomão. Salomão, filho de Davi, que ficou rei no seu lugar depois que ele morreu, construiu o templo de Jerusalém.
e o tabernáculo foi mudado para dentro do templo, colocado lá dentro do templo, e dentro do templo aqui estava o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Esse templo, ele existiu aí durante toda a monarquia de Judá, do Reino do Sul, até que Nabucodonosor levou o povo para a Babilônia e esse templo foi completamente destruído. 70 anos depois ele foi reconstruído, mas era mais pobre do que o primeiro. Esse que foi reconstruído foi destruído depois, 200 anos antes de Cristo, na época em que 200 anos antes de Cristo, na época em que os gregos tomaram a nação de Israel, na época de Alexandre o Grande. Então, por 100 anos, Israel esteve debaixo do domínio da Grécia e um general grego destruiu o templo que tinha sido construído pela segunda vez. Depois que a Grécia perdeu o poder para o Império Romano, que cresceu, o Império Romano cresceu 100 anos antes de Cristo. O imperador romano Herodes, para fazer um favor político aos judeus daquela nação de Israel, Roma domina sobre vocês, e nós vamos construir aqui com recursos do Império Romano, vamos reconstruir o templo de vocês que foi destruído. E aquele templo foi reconstruído de novo, com todo o tabernáculo lá dentro, e foi esse templo que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Depois do ano 70, esse templo foi destruído, todos os elementos do tabernáculo desapareceram, a Arca da Aliança desapareceu também, nem o Indiana Jones encontrou, viu? Isso é ficção, está desaparecido, tá? Por quê? Porque Jesus já veio e o culto nesse tabernáculo aí já acabou. Isso era para ser o culto até a vinda do Messias. O Messias veio, esse culto aí acabou. Esse culto da primeira aliança, esses elementos todos que nós vimos até agora, todos eles representavam Jesus. Todos eles representavam Jesus. O cordeiro que era morto ali fora, ele veio do povo. O povo deu esse cordeiro como oferta. Jesus veio da linhagem humana. Jesus veio de uma linhagem humana, veio do meio do povo. A encarnação de Cristo não foi só por obra do Espírito Santo, mas também por meio da genealogia, a encarnação histórica. Por isso o Novo Testamento começa com a genealogia de Jesus, como descendente de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, etc. Toda a linhagem de Cristo. Desse povo veio o cordeiro. O cordeiro que foi morto representa Jesus. Só que Jesus não é morto por um sacerdote. Jesus é morto pelo Pai. De vez em quando a gente escuta discussões aí, quem foi que matou Jesus? Foram os romanos? Foram os judeus? Quem matou Jesus foi o Pai. A profecia de que o Pai ia sacrificar o seu próprio filho, a profecia de que o Pai ia sacrificar o seu próprio filho, foi quando no Antigo Testamento, ainda no livro de Gênesis, Deus ordenou que Abraão levasse seu filho Isaque sobre o monte e o matasse. Deus disse a Abraão: toma teu filho Isaque, a quem tanto amas, e leva sobre o monte que eu te mostrar, e em cima desse monte sacrifica-o para mim. Só que quando Abraão obedeceu a Deus
E quando estava prestes a sacrificar, a matar Isaque, Deus o interrompeu. Não faça isso. Agora eu sei que você teme a Deus, agora eu sei que você crê em Deus e que você está pronto a em tudo obedecer a Deus. Deus poupou Isaque e poupou Abraão dessa terrível dor de matar seu próprio filho. Mas Deus não poupou seu próprio filho. Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou. O pai sacrificou o filho por mãos de ímpios. Os romanos, os judeus que o mataram, que o crucificaram, foram apenas o cutelo, o instrumento que Deus usou para sacrificar o seu filho. O altar dos holocaustos ali representa a crucificação de Jesus. O átrio ali, o altar onde está o altar dos holocaustos, representa a crucificação de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela é celebrada no segundo pavimento ali, no santo, pelo menorá, que é o candelabro, e pelos pães da proposição ali no altar. O menorá representa a luz. Lâmpada para os meus passos é a tua palavra, luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. O menorá representa a palavra, a luz. O pão representa a palavra como alimento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus é o menorá, porque Jesus é a luz. João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E João escreveu no capítulo 6, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, por uma razão, porque essa palavra está selada pelo holocausto de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Se Jesus não morresse na cruz, nem a palavra poderia nos salvar. Vamos supor que nós tivéssemos a Bíblia, como temos aqui em nossas mãos. Se Jesus não tivesse morrido, todas as palavras que estão escritas aqui seriam um bonito código de normas, um perfeito código de normas, mas não teria poder de salvação. A palavra de Deus tem poder de salvação porque ela foi selada pelo sangue do Cordeiro. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, aquele véu ali, branquinho, foi rasgado de alto a baixo. Não de baixo para cima, mas de cima para baixo, porque isso foi uma obra de Deus. Deus rasgou o véu. Enquanto os sumos sacerdotes entravam lá, o véu não tinha sido rasgado ainda. Porque, veja o que diz aqui para nós, o versículo 8. Hebreus 9:8. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Quando Jesus morreu na cruz, esse tabernáculo aqui perdeu a sua validade. Quando Jesus morreu na cruz, a antiga aliança perdeu a validade. Por isso, o véu que separava todo mundo lá da Arca da Aliança, no Santo dos Santos, o véu foi rasgado.
para que agora aqueles que verdadeiramente creem em Cristo Jesus como Cordeiro de Deus tenham acesso não a esse tabernáculo aqui, não a aquele Santo dos Santos ali, edificado por homens, mas pelo tabernáculo celestial edificado por Deus no céu, onde nós podemos entrar por causa do sangue do Cordeiro Jesus. O sumo sacerdote agora representa o próprio Jesus. Os antigos sumos sacerdotes entravam no Santo dos Santos com sangue alheio, com sangue de um animal. E eles tinham que oferecer aquele sangue por eles mesmos, pelos pecados deles próprios e pelos pecados do povo. Na nova aliança, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele não entrou aí nesse Santo dos Santos, ele entrou no Santo dos Santos da glória, no céu, na casa do Pai, tendo oferecido não sangue alheio, mas tendo oferecido o seu próprio sangue. Aleluia. O altar do incenso passa a representar agora a intercessão de Jesus. A fumaça daquele incenso representa as orações. A intercessão de Jesus é representada naquele altar, onde Jesus, como Filho de Deus, como único mediador, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, único mediador entre Deus e os homens, ele intercede por nós à direita do Pai. Aleluia. A Arca da Aliança, ela representava Jesus pelos 3 elementos que ela tinha dentro dela. O que tinha dentro da Arca da Aliança é o que nós vimos aqui, nós já lemos aqui no versículo 4. Dentro da urna da Arca da Aliança tinha o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, aquelas 2 tábuas de pedra onde foram escritos os 10 mandamentos. O maná representa o pão que Deus alimentava o povo no deserto. O pão que Deus nos alimenta agora no deserto dessa vida, no deserto desse mundo, enquanto nós caminhamos para a nova Canaã no céu, para a nova Jerusalém, é a palavra de Deus. O maná é a palavra de Deus como alimento, assim como o pão, como os pães da proposição. O bordão de Arão que floresceu representava a autoridade do sacerdócio levítico. Agora esse bordão foi substituído pela autoridade do sacerdócio de Cristo. O primeiro era sacerdócio levítico. O sacerdócio de Arão era o sacerdócio levítico. Não precisa mais do bordão de Arão, porque agora o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Agora não é mais Arão que é o sumo sacerdote, e não é mais nenhum descendente de Levi que é o sumo sacerdote. Agora Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. E as 2 tábuas de pedra, onde estavam escritos os 10 mandamentos, não é necessário mais que exista, porque agora os 10 mandamentos que representam o resumo de toda a palavra de Deus, como nós vimos aqui domingo de manhã, quem veio domingo pela manhã, agora essa palavra não é mais escrita em tábuas de pedra. Ela é escrita pelo Espírito Santo em nossos corações. 2 Coríntios capítulo 3, de 1 a 3, transformando a nós em cartas de Cristo. Cartas de Cristo. Cartas escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações.
Todas essas coisas simbolizadas na antiga aliança, elas eram apenas sombra das realidades vindouras. Nós estamos vivendo agora a realidade, porque a realidade já veio. Jesus já veio, Jesus já cumpriu essa palavra, Jesus é o nosso sumo sacerdote, Jesus é o Cordeiro, é o sangue de Jesus o sacrifício, Jesus é a palavra, Jesus é o candelabro, Jesus é o pão, Jesus é o intercessor, a sua intercessão é que é o incenso. Nós não precisamos de mais nada disso aí, porque nós temos Jesus. Deus não nos mata hoje porque nós apresentamos para cultuar diante dele em nome de Jesus. E Jesus não tem pecado. E Jesus cobriu os nossos pecados na cruz do Calvário. Por isso, o nosso culto hoje é uma reunião em nome de Jesus. Por isso ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Sabe onde está Jesus agora? Bem aqui conosco nessa reunião. Vivo, poderoso, santo, tremendo, grande, operando em nossas vidas. Creia, você é crente? Você é crente? Você é crente? Creia! Jesus está aqui, agindo, vivo, poderoso, santo, mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Jesus está aqui. Você não veio numa reunião aqui encontrar o pastor Edivaldo, encontrar o seu irmão do seu lado. Nós estamos aqui reunidos. Isso aqui se chama congregação, porque Jesus está aqui. Com um sacrifício realizado superior aos milhares de sacrifícios que foram realizados no antigo tabernáculo, do qual nós não precisamos mais, porque nós agora é que somos o tabernáculo de Deus. Nós agora é que somos o tabernáculo de Deus. Ele vive em nós. E por isso nós temos ousadia de entrar na sua presença, não com justiça própria, não querendo apresentar a Deus justiça própria ou justificativa pelos nossos pecados, não. Temos ousadia de entrar na presença de Deus, de cultuar a Deus, de adorar a Deus, por causa do sangue do Cordeiro. Nós vencemos o pecado pelo sangue do Cordeiro. Os salvos são aqueles que lavam e alvejam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Jesus Cristo é o Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é poderoso para atuar também em todas as consequências do pecado. Aleluia, irmãos. Por isso quem tem Jesus tem tudo. Jesus é tudo o que precisamos. Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. Diga bem forte, Senhor Jesus, Tu és tudo o que eu preciso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor.